Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. Estamos no verso de número 18. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Capítulo, você sabe, sempre o número maior, versículos são os números menores. Então, Marcos, capítulo 2, versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 18. Marcos 2, a partir do verso 18. Diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar, mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Senhor, obrigado mais uma vez por esta manhã. Obrigado por ter nos reunido aqui como teu povo, como tua igreja. E como o Senhor sempre tem nos feito, tem se dignado de fazer ao teu povo. Mais uma vez, nos abençoe também com a tua palavra. Prepare os corações que o Senhor já preparou. E agora, Senhor, ministra esta tua semente, para que ela encontre lugar em terra boa e venha frutificar para a tua glória, para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Orar, jejuar, ler a Bíblia, congregar, todas estas práticas que podemos chamar de práticas espirituais, ou mesmo práticas religiosas no bom sentido, elas são úteis, elas têm a sua importância, são essenciais, para dizer o mínimo, à nossa vida cristã, na medida que cultivam o nosso relacionamento com Deus, nos mantém no caminho. Como alguém já disse, o meu coração é como palha que se incendeia à mínima faísca. Por isso mantenho-o umedecido com a palavra de Deus. Você fará bem se umedecer teu coração continuamente, diariamente, com a palavra de Deus. Todas essas coisas são e podem ser muito boas. O problema é que quando essas práticas todas não estão alinhadas e não estão dependentes de Cristo, elas podem, por outro lado, nos serem muito prejudiciais. Elas podem ter um efeito contrário e, na verdade, nos serem muito ruins. Muito ruins. Na medida, por exemplo, que
vamos nos tornando cada vez mais orgulhosos. Uma pessoa pergunta a outra: você já leu a Bíblia por completo, de capa a capa? Ah, ainda não. Eu já. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ah, eu já consegui ler uma. Eu li 7. Estas práticas, quando não alinhadas, não dependentes de Cristo, nos podem ser extremamente prejudiciais quando passamos a praticá-las simplesmente de forma mecânica. E ao praticá-las de forma mecânica, isso nos dá a impressão que está tudo bem conosco. Afinal de contas, as estamos praticando e não percebemos que elas vão maquiando a nossa real condição. Porque você pode orar com palavras, até bonitas, de efeito, mas sem o Espírito. Você pode ler a sua Bíblia diariamente apenas para cumprir uma obrigação diária. Pronto, cheque. Você pode vir à igreja, congregar, cultuar, o seu corpo está aqui, mas o seu coração não está aqui. Como as palavras do Senhor por meio do profeta Jeremias, que o Senhor Jesus as repetiu em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração não está comigo. O seu coração está em outras coisas. O seu coração está longe de mim. Essas práticas podem ser terrivelmente prejudiciais à nossa alma quando nós começamos a julgar os outros por não as praticarem, ou pelo menos não as praticarem como nós. Como parece ter sido o caso aqui, dos discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, que estavam lá no seu período de jejum, e perceberam que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E como assim nós jejuamos? Os discípulos dos fariseus jejuam. Todo mundo sabe que tem que jejuar para apressar a vinda do Messias, para apressar a vinda do reino. Por que eles não estão jejuando? E parece que se achegam a Jesus indignados e perguntam, verso 18, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? E a resposta que Jesus dá nos ensina 2 lições, a fim de que aloquemos melhor essas práticas espirituais, essas práticas religiosas, a fim de que elas, de fato, nos façam bem e não mal, devido à nossa condição. Então, uma primeira lição é que estas práticas, elas podem nos fazer muito bem, enquanto alinhadas e dependentes de Jesus. Porque eu te pergunto, quanto que é 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0? E se colocarmos mais 1 milhão de 0, vai ficar quanto a soma? Agora, se a gente coloca o número 1 na frente de todos esses zeros, aí quanto mais 0, melhor, né? Porque cada 0 que a gente coloca,
alinhado, e depois do 1, esse 0 multiplica o valor por 10. Então, quanto mais 0, assim também essas práticas. Orar, jejuar, congregar, ler a Bíblia sem Cristo à frente, independente dele, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Além de ir nos deixando orgulhosos, maquiando a nossa real condição, mas alinhadas com Jesus, dependentes de Jesus, seguindo Jesus, aí tem muito valor. Aí vai agregando valor. Na medida que vai nos aproximando dele, vai nos aperfeiçoando no segmento dele, mas ele sempre à frente, tudo dependente dele. É mais ou menos isso que o Senhor responde aos seus inquiridores. No versículo 19 ele diz, Jesus lhes respondeu, acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Seria a mesma coisa, você no casamento da sua filha, na festa de casamento, vem te entregar um bolo, e você diz assim, não, eu não posso, hoje eu estou de jejum. Quem mandou marcar esse casamento no dia do meu jejum? Meu jejum é sagrado. Não cabe. As fontes dizem que até um rabino interromperia a aula bíblica para participar da festa do casamento. Aí Jesus continua, enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar, mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Você sabe que na Bíblia, essa figura do noivo e da noiva, do casamento, simboliza o relacionamento de Deus com o seu povo, o relacionamento de Cristo com a sua igreja, a intimidade do relacionamento, o relacionamento mais íntimo possível de um homem e uma mulher. O que Jesus está dizendo é totalmente incoerente que agora eles jejuem, porque eu estou com eles, nós estamos em plena comunhão. Mas vai chegar o dia em que eu vou ser tirado corporeamente da presença deles. Eu vou morrer na cruz por eles, vou ressuscitar para a sua salvação, vou ser elevado ao céu, e vai ficar um período em que o noivo não estará corporeamente presente com a noiva. Então, nesse período que é o nosso, a noiva jejua para se manter consagrada a ele, ao noivo. E conosco não é diferente, porque imagine você, se Jesus estivesse aqui hoje conosco, de forma corpórea, em carne e osso, entrou aqui por essa porta, nós nos alegraríamos, Jesus! Ia fazer fila para falar com Jesus, para abraçar Jesus, eu aqui, calma gente, calma. E aí a gente não ia nem mais ter assembleia hoje. Porque bastaria pegar a pauta, apresentar para Jesus e falar, Senhor, qual é a tua decisão? E pronto. Quem é que ia fazer contraproposta? Jesus falou, está falado. A gente não teria hoje escola bíblica, porque eu cederia com muito prazer e honra o púlpito para Jesus. E Jesus nos falaria, nos ensinaria coisas concernentes ao reino de Deus. Depois poderíamos abrir para perguntas, se é que alguém teria alguma pergunta. Hoje,
jejuar estaria totalmente fora de cogitação. Porque no final da nossa reunião, nós iríamos todos lá para o salão almoçar e cear com Jesus. E nos alegraríamos com Ele. Eu acho que Ele ia gostar muito dessa igreja, porque assim, nessa igreja não falta comida. Mas enquanto esse dia não chega, dessa comunhão plena, dessa comunhão tocável, visível, quando não chega ainda o casamento, as bodas do Cordeiro, então a gente jejua e a gente pratica todas essas práticas espirituais que nos mantêm nos lembrando dEle, nos consagrando a Ele, no nosso relacionamento mais íntimo possível com Ele, mas fazendo tudo isso não independente dEle, mas totalmente alinhados, dependentes dEle. Por exemplo, quando é que você deve orar? Você pode e deve ter o seu horário de oração diária, mas você pode e deve orar todas as vezes que Jesus te chamar. Sabe quando você sente aquele toque? Alguém já aconselhou parar tudo e orar, porque se você não for, vai acontecer alguma coisa que te impeça depois. Você não vai perder tempo, você vai ganhar. Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Quando é que você deve vir à igreja? Você sabe os dias que temos de culto, você sabe os dias que na sua agenda você pode estar aqui, mas você também é liberto para vir todas as outras vezes que o Espírito te tocar. Lembra do Simeão, aquele homem que temia a Deus, já um idoso, foi tocado pelo Espírito a ir ao templo. E então ele, o texto diz, movido, direcionado pelo Espírito, ele vai e ele encontra ali, ele vê a promessa de Deus realizada na sua vida. Ele vê o Messias recém-nascido, a promessa de Deus para ele se cumpre, tanto que ele diz, Senhor, pode despedir agora o teu servo, já vi o que o Senhor prometeu. Quando você deve jejuar? Você pode ter o seu dia na semana, ou o seu dia no mês, ou o seu dia no ano. Ou quando estiver passando por uma provação. Ou quando tiver que tomar uma decisão importante na vida e precisa de tempo para estar com o Senhor, para ouvir o Senhor. E todas as outras vezes que o Senhor te convidar ao jejum, por razões que só Ele sabe, que só Ele conhece, talvez nem você esteja consciente, mas Ele te convida. Eu tinha um vizinho muçulmano, e quando estava lá no período do Ramadã, aquele período longo, inclusive, em que eles jejuam, ele me perguntou, e vocês cristãos, quando jejuam? E eu respondi assim, a gente não tem um dia, mas a gente jejua sempre que houver uma necessidade, ou Deus nos chamar. E ele ficou assim me olhando com uma cara de quem não entendeu nada. E eu nem tentei explicar, porque uma coisa é pensar a partir da lógica da religião. Outra coisa é pensar a partir da lógica e de um relacionamento vivo com o Cristo vivo. A nossa relação não é apenas com práticas, ritos, costumes,
mas primeiramente, principalmente com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o nosso Jesus. Ele está vivo. E o nosso relacionamento diário é com Ele. E nada que fazemos é ou pode ser independente desse relacionamento. Agora, uma segunda lição é que, embora estas práticas possam ser boas enquanto alinhadas com Ele, elas podem se tornar ruins quando o tentam conter. O tentam conter. Ele vai dizer no versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. O que Jesus estava falando? Olha, se você fazer um remendo de um pano novo, não lavado, cru, e você colocar no rasgo de uma roupa velha, já desgastada, quando você for lavar essa roupa, esse remendo de pano novo, que nunca foi lavado, cru, ele vai se encolher, ele vai forçar a costura e o rasgo vai ficar ainda maior. Então não faça isso. Aí ele usa o exemplo do odre e do vinho. Você vai colocar o vinho num odre, num recipiente de couro, quando ele fermentar, ele vai forçar o odre, então o odre vai se esticando para conter o vinho, o máximo que pode. Aí você usou o vinho. Só que se você pegar esse recipiente agora já usado e colocar outro vinho novo, na hora que esse vinho fermentar e começar a forçar o odre, esse odre já não vai ter mais para onde esticar, e ele vai romper. Então não se coloca vinho novo em odre velho. O que ele estava dizendo? Olha, não vai dar certo esse negócio de vocês quererem me enquadrar no quadradinho de vocês. Eu não caibo. Jesus não coube em nenhum sistema religioso de práticas, costumes, tradições do seu tempo, não cabe hoje e não vai caber amanhã. Porque Jesus é sempre maior do que qualquer coisa que façamos, que agora peguei tudo de Jesus, ele cabe aqui, Jesus. Não cabe, nunca vai caber. Por que a gente precisa entender isso? Para que a gente entenda que há práticas que, por mais queridas que nos foram, que cumpriram um papel em determinado tempo, tinham um propósito, tinham um porquê, não são ad eternas, podem ser transitórias. Elas tinham um porquê naquele tempo, naquele contexto. A mesma coisa, mas já cumpriram o seu papel. A mesma coisa quando você faz baldeação. Você pega um trem que vai te levar até determinado ponto, mas depois que ele te levou até esse ponto, o que você faz? Você desce, você sai dele. E pega o outro. Não dá para estar nos dois ao mesmo tempo.
A mesma coisa, alguns ritos, práticas do Antigo Testamento, eles nos apontaram, nos levaram até Cristo, mas agora que estamos em Cristo, ficamos com Cristo. Porque é Ele que nos leva a Deus. Ou é como o piso está aqui molhado, aí eu coloco assim uma placa, piso molhado, tem um porquê, tem um propósito, tem uma função. Mas agora o piso secou. Se ficar aqui, vai atrapalhar a passagem. Já cumpriu a função. E a gente precisa entender isso, o lugar das práticas, costumes, tradições em relação a Cristo, e saber o lugar certo delas, e que algumas são transitórias, a fim de que a gente não queira, não ouse reduzir nem a pessoa, nem a palavra de Cristo, para que ela caiba no nosso odre. No nosso odre. Então, alguém já nos falou a respeito do perigo de fazermos uma edição dos evangelhos e formar o 5º evangelho. O evangelho segundo nós mesmos. A gente vai recortando aquelas passagens que batem com o que a gente pensa, que nos são confortáveis, então essa entra para o nosso evangelho, e aquelas outras palavras de Jesus que são incômodas, que são confrontadoras, que não batem com o espírito desse tempo, individualista, consumista, egoísta, beligerante, a gente relativiza. Então, por exemplo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, que palavra maravilhosa, essa entra. Essa entra. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos maltratam, emprestem e não peçam de volta. Não. Essa ainda não estou pronto não, Jesus. Essa não cabe no odre, então, não foi bem isso que Jesus quis dizer. Veja bem. E fica. Então eu te pergunto, o que da palavra de Jesus cabe no teu odre? O que da palavra de Jesus não está cabendo? Talvez você precise de um odre novo. Ou precise ser um odre novo. Porque Jesus não vai caber. Então o Evangelho é assim, irmãos. O Evangelho de Jesus é assim. Ora nos consola, ora nos confronta. Porque o seu propósito não é afagar o nosso ego, nos dar a impressão que está tudo bem com a nossa vida e depois nos despedir orgulhosos para o inferno. O seu propósito é nos salvar.
naquele sentido mais amplo, de ir nos fazendo a cada oração, a cada jejum, a cada leitura da palavra, a cada congregar como esse, mais e mais, a imagem daquele que nos salvou e é o único que nos salva, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele a glória, a honra, o poder, o domínio e a majestade, hoje e para sempre. Amém. Amém.